armas são fascinantes, seja pela mecânica, desempenho ou pela participação na construção da história. Melhor que isso é a influência sobre as pessoas na adaptação em determinados esportes. O tiro ao prato é um deles. Para atirar, o atleta precisa ser, antes de tudo, muito responsável e cuidadoso com o equipamento. A limpeza e manutenção fica por conta do próprio atirador. A munição é colocada e apenas na hora de acertar o prato é que o cano da arma é fechado. Por isso, a segurança é total e o melhor, não precisa ter a própria arma para começar a atirar. Mas antes de começar no esporte, procure um atirador autorizado ou um clube de tiro. Minuto do Tiro. Apoio cultural. Flexograph. Pensou em carimbos? Flexograph. Distribuidora de carimbos da marca Nikon. Atendimento em telemarketing. Telefone 3622-0029. Flexograph. Gerando empregos e arrecadando impostos para o nosso país. E esse é o pessoal do Tiro ao Prato aí, que já começaram as reuniões por ano de 2010 e estão se arrumando para mais um campeonato catarinense, outras provas, enfim, disputando o brasileiro também. Quem sabe sendo beliscando o primeiro lugar no campeonato catarinense e quem sabe uma medalha de ouro, Jogos Abertos de Santa Catarina, conquistaram 2 medalhas no ano de 2009. Enfim, a gente fica aguardando aí o Tiro ao Prato tubaronense, que é uma das grandes forças aqui do estado. Mandar um abraço aqui para o Thiago Pereira Cruz, do bairro Oficinas aqui de Tubarão, a todo o pessoal do bairro Oficinas, em especial o Thiago aqui, ó, participando pelo nosso MSN aqui, mandando recados aqui, mandando um grande abraço para ele, que acompanha todos os dias o nosso programa. A gente continua falando sobre campeonatos estaduais agora e nesse bloco a gente fala sobre o Paulistão 2010 com os grandes em campo já hoje. Temos a Portuguesa enfrentando o Sertãozinho. O jogo está marcado para as 5 da tarde. Essa semana está recheada de jogos à tarde também, né? Portuguesa e Sertãozinho às 5 horas. O Santos enfrenta a Ponte Preta às 7h30. O Corinthians enfrenta o Bragantino. Jogo marcado para as 9h50. Óbvio que é o jogo da TV. E no mesmo horário também tem Mirassol e São Paulo para jogos dessa segunda rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras joga, portanto, amanhã o jogo é contra o Barueri. Então essa é a rodada do Campeonato Paulista. Temos alguns grandes também em campo hoje. São Paulo tentando se recuperar, né? Quem quiser dá para emendar um jogo no outro ainda, que a gente vê maravilha, né? Na frente da televisão em casa, aí dá para emendar um jogo no outro, porque tem jogo 5, 7h30, 9h30, um atrás do outro já. Pra quem tá de férias ainda, né? Para quem tá em casa aí, claro, que pode acompanhar, né? Ou atualiza pela internet lá para ver em tempo real como anda a situação. E é interessante essa rodada de hoje porque o Corinthians e o São Paulo começaram com tropeço, né? Claro que são 19 jogos na primeira fase, mas o Corinthians aí que vai ter a estreia do Ronaldo Roberto Carlos tem que ganhar o jogo dele. O São Paulo perdeu o jogo, tá com 0 ponto, tá lá embaixo na tabela. Claro que é começo, que não tem nada definido, mas é bom porque são 19 jogos, mas no Campeonato Paulista, como tá todo mundo no mesmo grupo, como é um grupo único, são muitos jogos complicados também, né? São 3 clássicos, né? O São Paulo, por exemplo, já perdeu para a Portuguesa, ainda vai pegar o Palmeiras, o Santos, o Corinthians. Tem um jogo hoje aí com o Mirassol, um jogo teoricamente fácil, mas tem que ganhar para não ficar dependendo de fazer ponto nesses jogos mais complicados. Ronaldo e Roberto Carlos, digamos que é a grande, o que chama mais atenção nessa quarta-feira em todo o país, né? Sem dúvida, o Ronaldo, para ver como é que ele volta aí, o Ronaldo teve um ano de um primeiro semestre espetacular. Se ele volta magrinho, né? Isso aí não vai voltar, né? Isso a gente já sabe que aquela barriguinha dele já está incorporada. Quando começa a correr e uma coxa bater na outra, meu amigo, um abraço, né? Não sei, não entendo isso aí, mas... Quer enganar quem, mas tudo bem, vai. Mas o Ronaldo mostrou que mesmo numa forma física abaixo do ideal, pode fazer a diferença com a qualidade técnica que ele tem, né? Então, gordinho, barrigudinho ali, mas vai longe de Roberto Carlos, né, que há muito tempo não joga aqui no Brasil, mas estava muito bem lá na Turquia. Todos os clubes que ele passou, ele se destacou, né? Não, todos, e ele estava jogando num nível alto ainda, ele estava jogando lá muito bem, no Fenerbahçe, um time que disputa um campeonato mediano, claro, da Europa, mediano para baixo até, mas um time que jogava Copa dos Campeões, Liga dos Campeões e tudo mais. Acho que é um time que é um jogador que tem tudo para ser um grande diferencial nesse time do Corinthians. Luta muito na Turquia pelos títulos, mas nos campeonatos europeus, a Liga dos Campeões, sempre está lá brigando na parte média, ali, primeira, segunda fase, geralmente não passa dessas fases. Agora vamos falar sobre o nosso esporte aqui, agora saiba como o skate surgiu e foi reconhecido como esporte. Você conhece a história do skate? O esporte iniciou nos anos 30,
quando crianças começaram a confeccionar seus próprios carrinhos. No início, ele era feito com rodas de patins sobre pedaços de madeira ou metal. Inicialmente, o esporte era chamado de surf das calçadas, devido aos surfistas utilizarem o skate nos dias que não tinham boas ondas. E somente em 1973 que o skate foi reconhecido como esporte. Atualmente, adultos e crianças praticam a modalidade. O esporte, para quem está em condições, está inteira de saúde aí, é só participar ou tentar aprender, né? Nunca, para todas as idades, na verdade. O ano de 2009 foi especial também para o pádel. Além da presença de atletas tubaronenses fora do país, foi criada também a Associação de Padelistas da cidade. Hoje, um desses atletas foi selecionado para treinar com os melhores, para um dia chegar à seleção brasileira. Assim que começou o ano, Felipe Furguest viajou para Porto Alegre. No período em que todos fazem a pré-temporada, atualmente ele é o único atleta de pádel de Santa Catarina num grupo seleto. Sob o comando de Rogério Furtado, técnico da Seleção Brasileira de Pádel, ele treina com os melhores. Para integrar esse grupo é preciso ser escolhido. Aqueles que fazem a pré-temporada com Furtado já têm grandes chances de disputar jogos pela Seleção Brasileira. E Felipe está entre eles. Basta aguardar o momento. Como o calendário catarinense de competições ainda está indefinido, ele já tem participação confirmada nos campeonatos gaúcho e brasileiro, que começam a partir do próximo mês. Bem, Matheus, o Felipe é novo ainda, né? Dá tempo de chegar, quem sabe, voos mais altos aí por aí. Claro que é uma modalidade, não é das mais divulgadas, não é das mais conhecidas, então claro que vai ter uma dificuldade natural aí, mas o importante é tá levando aí a bandeira de Tubarão para outros cantos, e a gente tem muita gente tomando iniciativa, apesar de não haver um caminho trilhado, assim, fazendo a frente aí. Tomara que ele chegue longe e coloque Tubarão aí no circuito de mais uma modalidade. Muito bem, nós vamos a mais um intervalo. A gente fala no programa de hoje sobre campeonato catarinense, tem mais uma rodada hoje, também sobre o campeonato carioca, a gente fala sobre o atletismo local. A gente já volta.